Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Eu espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades da semana 6 do Plano de Estudo Tutorado segundo ano do ensino médio e o tema é Equilíbrio de Ionização da Água, pH e pOH. Você sabe o que é pH e pOH? Vem comigo! O tema da semana é equilíbrio de ionização da água, pH, que é o potencial hidrogeniônico, e o pOH, que é o potencial hidroxiliônico. Então é importante que você tenha assistido esse vídeo do equilíbrio ácido-base, se não, vou deixar ele na descrição do vídeo também nos cards. E também trouxe para você um resumo, para auxiliar você aí nos conceitos e também na resolução dessas atividades, perdão. Então vamos à resolução das atividades. Sabemos que a água se auto-ioniza, assim como acontece com todas as ionizações, também a água é reversível e vai atingir um equilíbrio químico, que é denominado equilíbrio iônico da água, em que teremos a constante de ionização, que é igual a produto das concentrações de H+, ou H-, dividido aí pela concentração de água. Uma vez que essa concentração aqui equivale a 1, então ela vai fazer parte da constante, ficando aí o produto iônico da água somente com o produto aí das concentrações dos produtos. O produto iônico da água a 25 graus, ele vale 10 elevado a menos 14 mols por litro. E logo, as concentrações de H+ e OH- é igual a 10 elevado a menos 14. As soluções em que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, elas terão características neutras. Já nas soluções em que a concentração de H+ é maior do que a de OH-, terão características ácidas. E nas soluções em que a concentração de H+ é menor que a de OH-, terão características básicas ou também chamadas de alcalinas. Quanto aos conceitos de pH e pOH, em soluções neutras, temos que o pH e o pOH, que é o potencial hidrogeniônico, igual ao potencial hidroxiliônico, é igual a 7, por isso elas são neutras. Em soluções ácidas, teremos pH menor que 7, ou seja, o potencial hidrogeniônico é menor que 7, e o potencial hidroxiliônico é maior que 7. Nas soluções básicas, teremos o pH maior que 7 e o pOH menor que 7. Lembrando aí que a soma de pH e pOH é igual a 14. Atividade 1. Dados os pH, que é os potenciais hidrogeniônicos dos materiais seguintes: vinagre, pH 3, suco de laranja, pH 4, suco de tomate, pH 5, saliva, pH 6, leite 6,8, sangue, pH 7,4, clara de ovo, pH 8. Então, tem aí algumas perguntas para serem respondidas. Então, o pH, ele identifica substâncias ácidas, básicas ou neutras. Nós sabemos que o pH menor do que 7, ele identifica a substância ácida, então vai ter um pH ácido. Para o pH de 7 a 14, chamamos de pH alcalino ou básico. E o pH igual a 7, ele é o pH neutro. Então, essa escala ajuda você a identificar. Então, vamos lá. Quais desses materiais são ácidos? Então, vão ser aqueles que apresentam pH menor que 7. Então, vamos lá. O vinagre é uma solução ácida, o suco de laranja também, o suco de tomate também, a saliva e o leite. Veja que o sangue já é maior que 7 e a clara de ovo também maior que 7. Então, a resposta da letra A, nós temos aí o vinagre, suco de laranja, suco de tomate, saliva e leite. Então, vamos para a letra B. Quais desses materiais são alcalinos?
Então, materiais alcalinos são materiais básicos, que são aqueles com pH acima de 7. Então, nós temos o sangue com pH 7,4 e a clara de ovo com pH 8. Então, letra B, sangue e clara de ovo. Letra C, qual material mais próximo da neutralidade? Então, o pH mais próximo da neutralidade é aquele com mais próximo de 7, que é o pH do sangue. Perdão, pH do leite, que é o mais próximo de 7 é o 6,8. Então, desculpa aqui, o mais próximo de 7 é o 6,8 e não o 7,4. Então, a resposta da letra C é o leite. Depois nós temos a letra D. Qual dos materiais apresenta a maior concentração hidrogeniônica? Então, lembrando que maior concentração hidrogeniônica é aquela substância que vai ter o maior pH. Então, pH 8, que é a clara de ovo. Então, veja, o menor pH é 3. Então, concentração hidrogeniônica, que é a concentração de H+, é igual a menos o pH. Então, essa é a forma como você vai calcular a maior concentração, ou seja, qual dos materiais apresenta a maior concentração de H+. Então, você vai substituir o pH pela substância, pelo pH da substância, ou da clara de ovo ou do vinagre, para a gente saber qual deles que vai apresentar a maior concentração hidrogeniônica. Então, vamos lá substituir. Concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH 8. Então, agora é só calcular. Então, o que é esse 10 elevado a menos 8? Então, é 0, nós temos aqui 8 casas decimais após a vírgula. Então, a concentração de H+ da clara de ovo é essa daí. Vamos agora calcular a concentração do vinagre, hidrogeniônica. Então, veja que concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH, substituindo aqui o pH é igual a 3. Então, nós temos aqui concentração de H+ é igual a 0,001. Então, qual dessas duas concentrações é maior? A maior concentração é do vinagre. Então, veja que o valor de concentração de H+ da clara de ovo, que é igual a 0,8, então veja o que corresponde a essa concentração de hidrogênios. Então, se quer saber qual dos materiais apresenta maior concentração hidrogeniônica, então o valor maior de concentração hidrogeniônica é do vinagre, porque 0,01 ou 10 elevado a menos 3 é maior do que 10 elevado a menos 8. Então, a resposta da letra D, vinagre, ok? Atividade 2. Um suco de tomate tem pH igual a 4. Isso significa que, então vamos aos cálculos. pH é igual a 4, para a gente calcular a concentração de H+, nós vamos lembrar da fórmula de cálculo da concentração, que é igual a concentração de H+ igual a 10 elevado a menos o pH mol por litro. Então, é só substituir o pH por 4. Então, concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 4 mols por litro. Vamos agora ao cálculo da concentração de OH-. Da mesma forma, lembrando que o produto iônico da água, você tem concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Já temos o valor da concentração de H+, então é só substituir. Vamos isolar agora a concentração de OH-, então fica aí a concentração de OH- igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 4. Como temos aqui uma divisão de potência de mesma base, então a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, para me inverter 10 elevado a menos 4, vai ficar 10 elevado a mais 4. Quando eu faço isso, eu vou ter uma multiplicação de potência de mesma base, então eu vou somar os expoentes. Então, menos 14 mais 4 vai dar aqui 10 elevado a menos 10. Então, já temos a concentração de H+, e a concentração de OH-. Então, agora podemos analisar as questões. O suco apresenta propriedade alcalina? Bom, se a concentração de H+ é 10 elevado a menos 4 e a de OH- é 10 elevado a menos 10, então significa que esse 10 elevado a menos 10 eu vou ter 10 algarismos depois da vírgula. Aqui eu vou ter 4, então a concentração de H+ é maior.
Então, ela não é alcalina, ela é ácida. Então, letra A, falsa. B, a concentração de íons H+, presente no suco é de 10 elevado a 4. Veja que aqui nós temos uma potência positiva, então também é falsa. A letra C, a concentração de íons H+ é 10 elevado a menos 4 mols por litro. Correto, então letra C, correto. Letra D, a concentração de íons OH- é 10 elevado a menos 4. Falso, ela é 10 elevado a menos 10. Então aqui está errado. E a letra E, a concentração de íons OH- presente no suco é de 10 elevado a menos 4, né? De 10 elevado a menos 10, conforme nós falamos no item anterior. Então, a alternativa correta é a letra C, concentração de íons H+ é igual a 10 elevado a menos 4, ok? Atividade 3. Complete as informações sobre pH, que é o potencial hidrogênio iônico, pOH, potencial hidróxido iônico, concentração de H+ e concentração de OH-. Letra A. Foi dado que a concentração de H+ é igual a 0,001 mols por litro. E pediu para calcular o pH, pOH e concentração hidróxido iônica. Então, lembrando que para o cálculo do pH, a gente tem que lembrar daquela fórmula. Se a concentração de H+ é igual a 10 elevado a, quer dizer, se a concentração de H+ é igual a 0,001, significa que a potência, para a gente transformar isso aqui em potência de 10, é igual a 10 elevado a menos 3. Então, se a gente lembrar da fórmula de cálculo do pH é igual a menos log de H+, e a de OH- é igual a o pH é igual a menos log de OH-, então, temos aí o produto iônico da água. Concentração de H+ vezes concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Ou simplesmente 10 elevado a menos 14 para facilitar o cálculo. Então, substituindo, nós vamos substituir onde nós temos a concentração de H+, nós vamos substituir pelo logaritmo. Então, menos log de H+, mais menos log de OH- é igual a 14. Então, pH mais pOH é igual a 14. Então, esse é o raciocínio para você calcular. Quando você entende o raciocínio disso aqui, você calcula de uma forma mais simples. Mas vamos lá. Concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Então, se o pH é 10, a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3, então é só substituir. pH é igual a menos log de H+. Onde eu tenho a concentração de H+, eu vou colocar aqui o 10 elevado a menos 3, estou omitindo 1 para ficar fácil o cálculo. Então, quando você calcula o logaritmo, você vai ter aqui pH igual a 3. Então, já calculamos ali o pH igual a 3. Vamos agora ao cálculo do pOH, é só substituir da mesma forma, pH mais pOH. Se já calculamos que o pH é igual a 3, pOH é 14, vamos subtrair 14 menos 3, vamos encontrar pOH é igual a 11. E a concentração de OH-, vamos ao cálculo, também é só substituir agora. 1 vezes 10 elevado a menos 3, concentração de OH-, 1 vezes 10 elevado a menos 14. Substituindo, temos aqui uma divisão de potência de mesma base. Para isso, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, quando eu passar isso aqui para lá, vai ficar 10 elevado a mais 3. Então, eu vou subtrair, vai dar aí 1 vezes 10 elevado a menos 11. Então, concentração de OH-, 1 vezes 10 elevado a menos 11 mols por litro. Vamos para a letra B. Então, aqui os mesmos raciocínios, já coloquei aqui para facilitar o cálculo. Então, se nós temos aqui o pH igual a 12, vamos então ao cálculo da concentração de H+. É só jogar aqui na fórmula, nessa fórmula estrutural, concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Se nós temos o pH igual a 12, então é só substituir. Então, já calculamos aí que o pH é igual a 10 elevado a menos, a concentração de H+, perdão, é igual a 10 elevado a menos 12. Para o cálculo da concentração de OH-, vamos utilizar o produto iônico da água. Substituindo 10 elevado a menos 12, que é o da concentração de H+, que nós acabamos de calcular, vamos isolar aqui a concentração de OH-, lembrando que uma divisão de potência de mesma base,
multiplica-se o numerador pelo inverso do denominador. Então, quando o 10 elevado a menos 12 for multiplicando, ele vai passar a mais 12. Então, vamos ter aí uma subtração, menos 14 mais 12, então vamos encontrar 10 elevado a menos 2, que é a concentração de mols OH- aí, dessa substância de pH 12. E o pOH é só a gente substituir. Vamos encontrar aí pH 12 igual a pOH mais pOH igual a 14, perdão. pH que é 12 mais o pOH é igual a 14. Então, 14 menos 12, pOH é igual a 2, ok? Para C, pH igual a 1. Para calcular a concentração de H+, nós vamos utilizar, então, o cálculo da concentração de H+, que é através da fórmula concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos o pH. Como foi dado o pH, então é só substituir. 10 elevado a menos 1 é a concentração de H+. Para calcular a concentração de OH-, vamos substituir pela fórmula do produto iônico da água. Como nós já temos a concentração de H+, então é só substituir aqui e fazer o cálculo, isolando a concentração de OH-. Lembrando que nós temos aqui uma divisão de potência de mesma base, para isso nós multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Invertendo-se o 10 elevado a menos 1, vai ficar 10 elevado a mais 1. Então, nós temos aí uma subtração. Então, 14 elevado a 10 elevado a menos 14 mais 10 elevado a 1, então vai dar 10 elevado a menos 13. Então, essa é a concentração de OH-. Para calcular o pOH, vamos substituir, considerando a expressão pH mais pOH igual a 14. Substituindo, nós temos um pOH igual a 13. Atividade 4. A agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal entre 5,8 e 6. Em uma fazenda, o valor do pH do solo é de 4,6. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possui e amônio. O segundo produto possui íons carbonato e cálcio. O terceiro produto possui íons sulfato e sódio. O íon que vai produzir o efeito desejado na correção do pH do solo é... Então, o que se espera? É tornar o pH, que está em torno de 4,6, tornar ele um pH de 5,8 até 6, ou seja, deve-se basificar o meio. Então, vamos analisar cada um desses produtos. Primeiro produto, os íons amônio e íons sulfato. O segundo, possui íons carbonato e cálcio. E o terceiro, íons sulfato e íons sódio. O primeiro, ele tem a origem do sal, é de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, e um ácido forte, que é o ácido sulfúrico. Então, como ele é proveniente de um ácido forte, então o íon sulfato deixará o meio ácido. Então, o produto 1 é descartado, ele não serve. Vamos ao produto 3. A origem desse sal é um ácido forte, que nós temos aqui o ácido sulfúrico, e uma base forte, o hidróxido de sódio. Quando se tem a reação entre um ácido forte e uma base forte, o sal é neutro, então não vai alterar o pH adicionando o terceiro produto. Então, sobrou o segundo. Vamos analisar. A origem desse sal é o ácido carbônico, que é um ácido fraco, e o hidróxido de cálcio, que é uma base forte. Então, a base sendo forte deixará o meio básico. Então, o que vai acontecer? O íon carbonato, quando ele reage com água, ele vai formar o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, ele vai ser liberado em H+, e CO3- e o CO2-, então ele vai liberar aqui como dióxido de carbono, vai ser liberado como gás. Então, o ânion, quando ele sofre hidrólise, ele deixa livre a hidroxila, tornando o meio básico, que é o que precisa o agricultor para tornar o ácido meio, o pH do meio de 4,6 para 5,8 e 6. Então, lembrando que a hidrólise, ela é a quebra através da utilização
da água. Então, a alternativa que vai responder é a letra E, porque a sua hidrólise produz OH, que aumenta a sua alcalinidade ou a sua basicidade. Chegamos ao final aí da correção da semana 6, gostou? Eu espero que você tenha já curtido o vídeo, se não, clique aí no gostei, também compartilhe com seus colegas e amigos. É importante que outras pessoas também recebam esse vídeo. Então assim finalizamos aí o PET 6, semana 6, finalizamos também o nosso estudo remoto aí através da utilização dos vídeos, resolvendo a atividade do PET. Um grande abraço para você que me acompanhou até aqui, foi uma jornada longa, mas vencemos. Até o próximo vídeo, nos encontramos por aí.